Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Uma curiosidade que as pessoas sempre têm quando eu falo que trabalho em centro de acolhidas para pessoas em situação de rua ou situação de vulnerabilidade é que tipo de pessoas estão dentro destes centros de acolhida. E além de pensar nesse tipo de pessoas, eu proponho também refletir o que um trabalho em equipe pode fazer para que um atendimento seja um sucesso ou um fracasso. É muito importante a maneira como o sujeito é acolhido naquele espaço de acolhimento, a maneira que ele é tratado, as regras que tem e principalmente a integração da equipe, né, para determinar se a gente vai ter algum avanço naquela conquista da autonomia, que é o objetivo do centro de acolhida. Né? Então eu vou contar alguns casos para vocês, para a gente refletir melhor isso. O primeiro caso é do Afonso. O Afonso é um homem, né, adulto, que foi socorrido num acidente muito grave envolvendo um caminhão, né, e chegou ao hospital, precisou de cirurgias, perdeu uma parte de massa encefálica, então ele tinha um afundamento, né, importante no cérebro e ficou em coma durante muito tempo no hospital. Quando ele acordou do coma, não acharam documentos com ele, nome, identificação nenhuma. Eu imagino que o caminhão deva ter pegado fogo, alguma coisa desse tipo, e ele estava totalmente sem identificação. Passou muito tempo o Afonso internado, em coma, até que um dia ele acordou desse coma. E aí perguntaram para ele, qual o seu nome? Afonso. Qual o nome da sua mãe? Afonso. Qual o nome do seu pai? Afonso. Era o máximo de comunicação que ele tinha. E aí tentaram, fizeram busca por impressão digital, mas não conseguiram recuperar a identidade dele. Porque também tem essa questão, que o sistema de identificação do RG, ele é por estado. Então, se a pessoa vem de outro estado, não dá, o sistema não está integrado ainda, a gente não consegue fazer a busca. Mas passou o tempo de recuperação no hospital, e aí, sem outro problema clínico, né, que pudesse ser tratado dentro do hospital, o Afonso foi encaminhado para um centro de acolhida, né, que não o nosso, o que eu trabalhava, mas um outro, com uma certidão de nascimento tardia, em que a data de nascimento era o dia que ele acordou do coma, estimado mais tantos anos de idade que ele aparentava, nome da pessoa Afonso, sem sobrenome, mãe Afonso, pai Afonso e só isso mesmo, identificação. Mas precisava ter uma certidão de nascimento para ele ser inserido no sistema, no cadastro, até para o atendimento médico e para ter direito ao benefício, porque como ele não tinha mais condições de recuperar a memória, nem de trabalhar, ele virou uma pessoa dependente de outra, ele tinha o direito a ter o benefício vitalício. E o Afonso foi para esse centro de acolhida, né? Passado algum tempo, não sei exatamente porquê, foi solicitado que ele fosse transferido para o centro de acolhida que eu trabalhava. E aí recebemos o Afonso, né? A comunicação dele era muito restrita, muito mínima mesmo, a questão de pensamento. O máximo que a gente conseguia era quando ele gostava de alguma coisa que a gente fazia por ele, ele virava assim, eu gosto de você, viu? Se era alguma coisa que ele não gostasse, eu não gosto de você, viu? E assim, esse viu esticadinho mesmo vira a característica. E aí, chegando no serviço, o Afonso veio com a certidão, mas sem o cartão do benefício dele, né? E aí a gente fica sem condições de fazer o encaminhamento e como a gente passa a ser responsável por essa pessoa, tem que ter a documentação em dia. Então nós começamos a solicitar do centro de acolhida que ele veio que o cartão de benefício fosse entregue para a nossa equipe. E com a minha equipe no local, a gente acordou de tomar muito cuidado para o Afonso não fugir, não evadir, porque ele não ia saber voltar. Né? E a gente trabalhou sempre essa questão com os outros usuários do serviço também, esse cuidado,
né, essa característica da pessoa que era praticamente uma criança, né, embora fosse grande, com uma força física considerável, que a gente tinha que fazer esse monitoramento, porque o portão, embora a gente ficasse com cadeado, ficasse fechado, é um entra e sai o dia inteiro, e numa dessas o Afonso poderia escapulir e a gente perder, né, o paradeiro dele, ele não saber voltar. Então toda a equipe teve este cuidado de acolhê-lo bem, de ter a paciência com as limitações dele. Ele adorava varrer, né? Ficava o dia inteiro com a vassoura varrendo para todos os lados. Era uma maneira dele passar o tempo, então a gente também, né, proporcionou e respeitou isso nele. E aí, depois de um tempo, o cartão de benefício veio. Quando o assistente social foi com o Afonso na agência para regularizar a questão de endereço do Afonso, do benefício, descobriu que existia um empréstimo nas parcelas que foi feito no cartão do Afonso. E aí, né, conversou com o gerente do banco, falou, olha, essa pessoa não tem condição de fazer um empréstimo, né, alguma coisa está errada e eu quero que vocês descubram isso. E aí foi feita toda uma busca, né? A gente registrou um boletim de ocorrência, porque o Afonso era incapaz, então ele não poderia, não tinha a mínima condição dele ir num caixa eletrônico, pegar empréstimo, né? Fizemos um boletim de ocorrência e aí o banco teve que fazer a busca de quando foi feito esse empréstimo, aonde foi feito e quem fez. E a gente descobriu, né, pela imagem de câmera, que foi feito num caixa eletrônico na Avenida Sapopemba pelo assistente social do outro serviço aonde o Afonso estava. E ele justificava os gastos nessa mensalidade, dizendo que comprava roupa, o Afonso comprava produtos de higiene, só que o Afonso veio para a gente com as roupas de segunda mão, não veio com nada novo, não veio produto de higiene, não veio nada, e a gente, o próprio serviço fornece a maior parte dos itens de higiene. Então não tinha lógica, aquilo era um desvio, foi uma apropriação indevida. E aí tanto que o assistente social foi intimado e ele teve que devolver esse dinheiro, né, para a conta do Afonso. Paralelo a isso, a gente foi buscando um lugar em que o Afonso ficasse permanentemente e cuidado. E esses lugares que não tem na rede da assistência social, são fora da rede, eles normalmente recebem a pessoa com o seu ganho, benefício, aposentadoria, o que seja, administram esse valor e cuidam da pessoa. E aí, buscando, a gente conseguiu, foi até uma orientadora que conseguiu esse contato para a gente, assistente social e psicóloga foram lá visitar o espaço, era um sítio, né, tinha galinhas, tinha plantação, tinham outros bichos, acolhia as pessoas, então era uma organização também sem fim lucrativo, mas sem parceria nenhuma, dependia de doação e da administração dos benefícios dessas pessoas. E recebeu o Afonso, a gente levou o Afonso, lá ele ficou feliz, ficou desconfiado no começo, claro, porque já estava acostumado com a gente, mas ele ficou feliz, né? E a gente pôde acompanhar esse caso depois, até pela questão da abertura do boletim de ocorrência, virou um inquérito, a gente teve que ir posteriormente fazer outra visita para poder fazer um relatório, né? A assistente social acho que teve que ir 2 vezes lá, e aí a gente descobriu, depois de 4, 5 anos, numa visita de monitoramento para poder responder o ofício judicial, que o Afonso estava lá, que a organização, eles não conseguiram manter aquele número de pessoas que eles tinham lá, né? Ficou inviável, porque é muito difícil um cuidador ficar com 4, 5, 10 pessoas com essas características do Afonso, com muita dependência, sem vínculo nenhum familiar, e cuidar integralmente. Então a pessoa, a dona da casa, já estava com uma certa idade, né? A filha queria fazer outras coisas, e aí eles desmancharam a associação que eles tinham, mas eles deixaram 2 pessoas lá com a mãe, que a mãe adotou legalmente para acolher e para cuidar. E o Afonso foi uma dessas 2 pessoas, que já estava lá, estava ambientado, ele gostava de cuidar das galinhas, gostava de varrer, de plantar, estava muito bem. Então a gente tem aí o exemplo do primeiro centro de acolhida, que eu acho que foi determinado
que encaminhassem, transferisse para outro centro de acolhida, no caso que eu trabalhava, justamente porque aquele atendimento que o Afonso estava recebendo ali não era de qualidade integral e não tinha uma perspectiva de saída, que é o objetivo da gente, né? Dar um mínimo de autonomia, uma perspectiva de porta de saída. Então eu imagino que o trabalho lá não foi bom e o Afonso veio nos primeiros dias muito agressivo, então lá devia ser um clima que mexia internamente com ele. Chegou no nosso, um clima mais calmo, a gente fazia esse trabalho de conversar com os outros usuários para o acolhimento, deles se tornarem parceiros, né, e cuidadores também, e isso fez bem para o Afonso. E achamos um local legal para o Afonso, né, que ele foi acolhido e que ficou bem. Então, uma história de fracasso no anterior e de sucesso no nosso. O segundo caso que eu quero contar é de um rapaz que julgava se chamar Eduardo. Depois a gente descobriu que o nome dele não era esse, mas era o nome que ele se identificava. O Eduardo era um músico, mas que trabalhava também com eventos, fazia trabalhos freelancer, né? Montagem de palco, de som, e às vezes em outras cidades. Então um dia o Eduardo morava lá numa república na Penha, morava numa pensão na República, e os pais dele moravam em Jundiapeba, quase Mogi das Cruzes, né, bem longe do centro de São Paulo. Ele foi até os pais e avisou que ele ia passar um período, não especificou qual, fazendo um trabalho fora, numa outra cidade, que ia viajar. E para o porteiro do prédio que ele morava também, ele avisou que ele ia passar um período fora, né, para receber as correspondências e tudo, que ia trabalhar fora, né, e estaria ausente por um período, mas não determinou o período. E aí saiu da sua casa com a mochila de viagem, né, no metrô República. Lá no metrô República, ele foi abordado por um assaltante que levou a sua mochila com as suas coisas, com os documentos, né, e nesse movimento, ele acabou caindo, não sei se ele foi empurrado ou se ele caiu, da escada rolante. Quem conhece a estação Metrô República sabe que aquela escada é bem alta, bem prolongada. Então foi uma queda grande, né? Ele caiu rolando pela escada. Ao chegar lá embaixo, ele foi socorrido e levado para o hospital. Aparentemente, né, nenhum ferimento mais grave. Quando ele acordou no hospital, que ele chegou desacordado, ele não lembrava o nome dele, idade, o nome de mãe, não lembrava de nada. E aí fizeram o exame de tomografia, não foi detectado nenhum problema físico, mas ele não lembrava. Ele lembrava, por exemplo, que o dinheiro dele, quando ele ia viajar, ele guardava na meia. E aí foi verificar, o dinheiro estava lá, mas não tinha documento, não tinha identificação nenhuma. E aí passou uns dias, chegou o dia da alta, o hospital não pode ficar segurando, né? Ele estava bem fisicamente, recebeu alta, saiu. E aí ele conta que ele lembrava que era músico, que ele sabia letra de música, ele lembrava de partituras e tudo, de instrumentos. E aí ele começou, bom, se eu sou músico, talvez eu já tenha me apresentado em alguma casa. Ele estava no Hospital das Clínicas, ele foi em direção a Pinheiros, que tinha várias casas de show, né? Falou, vou perguntar se alguém me conhece. E saiu andando nas casas de shows, que chegava pro porteiro na casa de show, falou, você me conhece? Eu já estive aqui? Não lembro de você. Eu não sei se eu já vim aqui como artista, ou se eu vim ver algum show, você nunca me viu aqui? Não. E foi indo, desanimado, sem saber o que fazer, né, como procurar. Ele foi indo até a Rua Cardeal Arco Verde, ali em Pinheiros, onde ficava o nosso centro de acolhida e tinha uma casa de show, né, muito próximo do centro de acolhida, o Carioca. Ele chegou até o Carioca e perguntou, você já me viu aqui? Né, em algum momento? Porque eu acho que eu sou músico, eu tenho a impressão que estou daqui, eu sofri um acidente, eu estou sem memória. E o porteiro se interessou pelo caso, falou, não, eu nunca te vi aqui, mas e no meio da conversa, o que você vai fazer? Eu não sei para onde eu vou, né, porque eu tenho um pouco de dinheiro aqui, mas se eu ficar gastando dinheiro, como é que eu vou fazer depois? Eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. O porteiro falou, olha, aqui mesmo, abaixo, tem um centro de acolhida que acolhe pessoas que estão em situação de rua.
Vai até lá e vê se eles podem te ajudar. O Eduardo chegou no nosso serviço, na porta, né, e falou exatamente isso, que tinha sofrido acidente e tal. A orientadora que recebeu passou o caso para a assistente social fez a entrevista, junto com a psicóloga. E assim, ele não tinha memória, o que vai fazer? E a gente tinha lá todo centro de acolhida tem uma limitação de número de pessoas atendidas. Dentro dessa limitação, por exemplo, se são 100 pessoas, existe uma variação de 20% de pessoas que são chamadas fixas, né, dentro do serviço, que faltam por um motivo ou por outro, porque vão visitar a família, ou porque decidiram ficar na rua aquela noite, por algum motivo deixam de vir ao serviço. E a gente ocupa essas vagas com o chamado pernoite, uma pessoa que vem, dorme, passa a noite, mas não fica permanentemente no serviço, no outro dia ela vai embora. Só que, como a gente era o único centro de acolhida ali, na região de Pinheiros, era sempre muito lotado. Então a gente tinha os nossos cadastrados e criamos uma figura que nem é da rede, foi uma criação nossa, que a gente chamava de pernoite prioridade, que eram pessoas que a gente percebia que precisavam muito, que só o pernoite, passar aquela noite, não ia resolver o problema dela, ela precisava de um atendimento continuado. Então a gente mantinha sempre um cadastro dessas pessoas para quando surgisse uma vaga fixa, ela saía do pernoite, prioridade e ia para a vaga fixa. Então geralmente o nosso centro de acolhida estava sempre lotado, era muito difícil receber alguém de fora, muito difícil ter vaga. A ocupação de camas era total, que é determinado pelo número de camas que a gente tem disponível. E a gente ainda tinha algumas camas de campanha emergenciais para 2, 3, 4, que ultrapassasse o número de camas que a gente tinha nessa situação de emergência. E o Eduardo entrou no serviço nessa situação, como prioridade, ele não podia sair dali, embora ele estivesse bem de saúde, clinicamente, fisicamente, ele não tinha memória, né? Encaminhamos ele para o serviço de saúde para ver se tinha algum tratamento, mas ele não podia ser atendido porque ele não tinha documento nenhum, né? Foi um processo. Só que a gente foi divulgando o caso na rede, porque era um caso tão curioso, ele sempre falava para mim, diretora, né? Chamava diretora, é muito estranho. Eu lembro uma música inteirinha, eu sei que eu sei tocar, mas eu não lembro o nome da minha mãe. Né? E ele tinha convicção que ele se chamava Eduardo. Só na conclusão que a gente descobriu que não. E ele gostava muito do Legião Urbana, sabia todas as músicas e tal. A gente foi conversando o caso dele na rede, né? Essa coisa da integração, de equipe, da história se espalhando, de todo mundo se preocupar. E chegou até uma supervisora do CRAS, né? Que não era supervisora do nosso serviço, mas ela tinha contato com alguém, um jornalista da Rede Globo. E ela contou o caso e eles acharam interessantes. Então pediram autorização para ir lá filmar, né? E passar no SPTV. De repente alguém que conhecesse o Eduardo podia assistir e podia dar a indicação de quem ele era, né, dessa busca de identidade. E vieram, filmaram um pouquinho lá dentro do serviço, depois saíram lá na rua Teodoro Sampaio, naquelas casas que tem instrumentos musicais, pediram autorização por Eduardo tocar alguns instrumentos. E tudo que ele pegava, ele tocava. Ele tinha noção realmente de música. Né? Fizeram uma reportagem e no mesmo dia que a reportagem saiu no SPTV, logo depois o telefone começou a tocar e as pessoas identificarem o Eduardo. Naquela noite, à tarde da noite, o pai dele chegou de Jundiapeba para buscá-lo no centro de acolhida. Mesmo vendo o pai e a mãe voltando para casa, ele não recuperou de imediato a memória. Foi preciso um trabalho, fotografias, contar histórias para que ele pudesse reencontrar a sua identidade. Mas se a gente não tivesse acolhido o Eduardo, não tivesse essa preocupação, e já que ele precisou deste estímulo todo e desse contato com a família para lembrar, ele poderia ficar eternamente em situação de rua, sem saber quem ele era, sem encontrar a família, e a família eternamente procurando, buscando, porque o pai dele, como já tinha demorado muito tempo, o pai dele já tinha ido até a pensão, né? Eu tô procurando meu filho. Não, ele saiu em viagem, mas ele não voltou ainda. O pai não sabia nem onde procurar. Então foi muito importante esse trabalho em equipe, essa divulgação que a gente fez na rede, o se preocupar com a história no meio de 100 pessoas, né? Você saber um pouco da história de cada um e aproveitar o momento para poder ter uma resolução.
e ter esse resgate do Eduardo. Então, foi uma história muito interessante e uma demonstração do trabalho em equipe e do trabalho em rede que a gente fez. O terceiro caso é do Valdir. Eu conheci o Valdir lá no Centro de Acolhida de Pinheiros, né? Mas ele já vinha de vários outros serviços, já estava em situação de rua há muito tempo pela questão do alcoolismo. Então ele já tinha saído de casa, já tinha perdido o contato com a família, né? E já estava em situação de vulnerabilidade há bastante tempo. E era uma pessoa muito difícil da gente acompanhar, porque ele passava a maior parte do tempo alcoolizado, e faltava muito no serviço, então estava muito difícil uma intervenção com o Valdir. E aí, no meio desse processo, teve um problema de agressão a outra pessoa e o Valdir acabou preso, né? A gente sabia que ele estava preso porque foi solicitado ao serviço um relatório dele de acompanhamento, mas o Valdir passou um tempo preso e eu perdi o contato. E eu tenho uma coisa muito interessante, eu gravo nomes com muita facilidade, mas eu tenho dificuldade de associar o nome à pessoa. Eu já passei por vários micos na minha vida porque eu não consigo lembrar o nome da pessoa. Eu sei que eu conheço, eu sei que eu já vi, às vezes eu lembro até a circunstância, mas não consigo lembrar o nome, é uma dificuldade minha. Mas como no centro de acolhida tinha que colocar a presença no sistema todos os dias, a gente tinha planilha mensal com o nome dos usuários todos os dias, você relacionava o nome do usuário com o número da vaga, que era o número do armário, o número da cama, isso eu gravava. Tanto que às vezes a pessoa passou um período curto no centro de acolhida, 2, 3 anos depois alguém dizia, vamos verificar se ele já passou por aqui. Só de falar o nome eu falava, acho que já passou. E era uma lista gigantesca, porque a rotatividade é muito grande, mas eu gravava. E o nome do Valdir eu gravei. Eu sabia de cor. Eu perdi o contato com o Valdir, saí do centro de acolhida, fui implantar um Família em Foco, estava transferida no CEAS, ou seja, isso assim uns 4, 5 anos depois eu fui reencontrar o Valdir. Estava na Sé fazendo uma ação com a equipe de bazar comunitário. Então a gente montou lá na Sé, né, cabideiros, caixas e tal, era uma ação social, para doar roupas para as pessoas em situação de vulnerabilidade que precisassem e para receber a doação também. Então estávamos lá e eu estava com a equipe na Sé, gerente do serviço, trabalhando junto. Aparece o Valdir com uma mulher do lado dele, fazendo, né, algumas escolhas lá, a gente tinha criado uns critérios para cada um escolher. Aí eu olhei para ele e falei, nossa, Valdir, e falei o sobrenome dele, né? Ele olhou para mim assustado, eu falei assim, eu tô te devendo alguma coisa? Falei, não, lembra de mim, lá do Centro de Acolhida de Pinheiros, você passou por lá? É que eu lembrei. E aí ele ficou super feliz, porque além de eu lembrar dele, depois de tanto tempo, eu sabia o nome dele. E o nome, né, dava um novo sentido. A gente trabalhava muito, eu trabalhei muito em todos os serviços, a questão de chamar os usuários pelo nome, né? Porque eles normalmente têm um apelido e esse apelido é pejorativo. Geralmente não é legal esse apelido. Então eu fazia questão de chamar pelo nome, de gravar o nome, acho que até por isso que eu decorava os nomes, né? Porque era uma preocupação no atendimento. Então ele ficou muito feliz. Aí me apresentou a esposa dele, né? Minha companheira, porque depois que eu saí da cadeia, né? Eu encontrei com ela e a gente foi junto. E eles estavam num serviço que se chama Autonomia em Foco. O Autonomia em Foco, ele já é acima do centro de acolhida, já é numa perspectiva realmente de saída da rede. É para as pessoas que têm alguma condição de ganho, alguma condição monetária, eles contribuem com uma pequena quantidade dentro do serviço, eles são responsáveis pela sua própria alimentação, né? Em se gerir para educar até, porque eles, embora eles tenham esse pequeno ganho, eles não têm condições de uma moradia ainda. Então é para ir acostumando, gerenciando esse valor monetário que a família recebe, os gastos e tudo para a saída definitiva da rede. E o Valdir estava no projeto de zeladoria de praça da prefeitura, estava ganhando um dinheirinho, catava material reciclável, a esposa dele fazia alguns artesanatos, estavam indo e tinha um filho, né, que era filho dela, mas que ele tratava como filho, registrou como filha e a criança tratava ele como pai. Eu estava bem, eu fiquei feliz, tiramos fotos, né, brincamos bastante, ele saiu apresentando para as outras pessoas que ele conhecia, olha, né, ela era gerente lá do serviço, ela lembrou de mim, foi muito legal.
Foi bem positivo, foi emocionante até. Passou um tempo, saí do serviço de abordagem, fui para o outro Família em Foco, o segundo que eu trabalhava, e aí me ligaram do Autonomia pedindo uma vaga para a família do Valdir, porque pela questão do alcoolismo ele tinha perdido o trabalho que ele não estava tendo condições de catar material mais reciclável e não estava sem condições de ganho, e aí não podia mais permanecer no Autonomia, né? Uma regressão, voltar para o Família em Foco. E aí naquele momento não tinha vaga imediata, saí de férias, quando eu voltei tinha surgido uma vaga e o Valdir estava acolhido no serviço. E ele estava num período de bebendo constantemente, e a gente trabalhando, tentando mandar, e ele vivia dizendo, não, o que eu quero trabalhar, era só o que ele dizia. Só que ele não tinha escolaridade nenhuma, né, e tinha a questão da dependência alcoólica. Como é que você encaminha alguém para trabalhar alcoolizado o tempo todo? Né? Muito difícil de conversar. E aí fomos fazendo intervenções com ele, com a companheira dele. A companheira estava desanimando também, já estava querendo ir embora, né? E ele não aderia a nenhum tratamento. A gente foi tentando. Nesse movimento, ficamos sabendo, chegou a notícia de que a mãe dele estava muito doente. E aí ele tinha perdido contato há muito tempo, ele não visitava a família. E aí a gente descobriu o telefone, não, a equipe técnica descobriu, entrou em contato, ele conseguiu falar com o pai pelo telefone, conseguiu ir visitar a mãe no hospital, depois visitou em casa, a mãe faleceu, ele ficou muito mexido e aí bebia mais ainda, né? Mas a gente conseguiu convencer ele para o CAPS, ele começou, né, num período de sobriedade maior, diminuindo, não parou de beber, mas diminuiu, e a gente conversando com a família, e chegou um momento que o pai estava sozinho em casa, a mãe já tinha falecido, né, e disse que tinha uma outra casa no mesmo quintal, e veio a proposta de terminar essa casa, transformar ela num lugar habitável, para o Valdir com a esposa e o filho indo para lá. E foi feito todo o processo. E aí os irmãos acolheram, no dia que ele foi para a casa dele, foi uma festa. Os irmãos acolheram, já levaram na igreja, já levaram, né, numa reunião de AA e vamos acompanhar o tratamento e tal. E é um caso interessante, porque quando o Valdir chegou no nosso serviço, no Família em Foco, eu falei assim, o cara já passou por um monte de serviço, não para de beber, não tem escolaridade nenhuma, não tem nem condição, ele era, acho que só assinava o nome, né, era analfabeto funcional. Falei, a gente não consegue nem encaminhar ele para estudar, para resolver isso, porque ele está alcoolizado o tempo inteiro, está difícil, o que a gente faz? A perspectiva seria de desistir, vamos passar o tempo aqui, se ele não criar atrito, não brigar, né, e acabou criando alguns atritos, né, porque é um pouco homofóbico, um pouco cheio de preconceitos, então ele criava atrito entre os próprios usuários, mas a gente foi segurando, foi conversando, foi trabalhando em equipe, foi conversando com a equipe nesse acolhimento, paralelamente conversando com a família e conseguimos que ele voltasse à família. Eu não sei hoje aonde o Valdir está. Eu não sei dizer se o Valdir ainda está com a família, se ele voltou à situação de rua, se ele segue o tratamento. Mas o que eu quero destacar nessa história é que, assim, quando o Valdir chegou no centro de acolhida para famílias, no Família em Foco, olhando o histórico dele, dava para dizer assim, não tem o que fazer com esse sujeito, com essa pessoa. Né? Já passou em vários serviços, evolui, regride, o nível da dependência é muito alto, vamos deixar o tempo passar, vamos deixar, se ele criar algum conflito, a gente transfere. A postura, normalmente, seria essa. E eu fico muito feliz de ver que a equipe apostou, né, num projeto para o Valdir e para a família dele, e que isso fez ele retomar o vínculo familiar. Se o vínculo vai ser duradouro, se o que ele vai fazer da vida dele, é dele, não é a decisão da gente. Mas o que estava ao alcance da equipe que trabalhava comigo, e que tinha essa perspectiva, que a gente tem que tentar, até o máximo que a gente puder, né, da equipe assumir isso, eu considero um sucesso. Fazer com que a equipe atendesse bem o seu Valdir, embora alcoolizado, embora chato, embora ranhetando com os outros, mas todo mundo entendia que ele precisava ser atendido, isso é sucesso no atendimento, sim.
A última história que eu quero compartilhar com vocês hoje é do nosso querido Carlindo. Quando eu estava no Centro de Acolhida Masculino, a gente teve, por um período, uma parceria com a Secretaria de Trabalho do Estado. Era através do Fórum das Organizações que trabalhavam com população em situação de rua. Foi firmado um acordo, então a pessoa ia ser contratada com bolsa da Secretaria para trabalhar nas organizações parceiras. Então eu pegava pessoas do meu serviço, homens do meu serviço, que tivessem condições de seguir uma rotina de trabalho por 9 meses, recebendo uma bolsa com frequência, é uma educação para o trabalho, uma orientação para o trabalho mesmo. E ele ia trabalhar em outras unidades. No caso da organização que eu estava e do serviço que eu estava, a gente teve acho que 5 ou 6 pessoas que foram encaminhadas para trabalhar na diretoria da organização, então no prédio físico, separado, em outro lugar, em outras unidades. 3 deles, que até eram chamados de os 3 mosqueteiros, iam trabalhar nas unidades que precisassem, descarregando, fazendo pequenas manutenções durante aquele período. E o Carlindo, ele estava num outro centro de acolhida, né, próximo de Pinheiros, estava acolhido lá, tinha a questão do alcoolismo, mas ele era controlado, ele não era agressivo, e veio trabalhar comigo pela bolsa, pela secretaria, por 9 meses. E ele trabalhou como serviços gerais, e aí foi muito interessante, porque você tem que fazer um trabalho também com a equipe para receber essa pessoa. Você tem que fazer um trabalho com essa pessoa para ela não se sentir usuário, porque ela está vindo de um outro serviço, mas ela está vindo para esse como funcionário. Então, você colocar princípios de trabalho, horários, regras, né, de convivência, inclusive, com os usuários, com os outros funcionários, tem todo um trabalho por trás disso para poder acolher. E o Carlindo foi muito bem acolhido pela equipe. Então, ele estava no centro de acolhida, não tinha escolaridade nenhuma, né? E isso era um ponto que dificultava a questão do trabalho, já tinha uma certa idade, né? E tinha rompido os vínculos familiares com a ex-esposa e os 2 filhos, justamente pela situação do alcoolismo, que levou à situação de rua, que estava com desemprego, que não ajudava nas despesas. As crianças, os filhos, né, ainda muito novos, tinham direito a receber uma parcela do pagamento de ajuda para essa criação, e ele não tinha condições de dar. E aí o Carlindo veio, ficou os 9 meses, né? Os outros também, alguns tiveram sucesso, outros não, a gente vai monitorando. E essa parceria não existe mais hoje em dia, né? Mas chegou a época de desligar, que acabou a bolsa, e a gente tinha uma vaga de agente operacional para trabalhar na limpeza, no suporte, e eu conversei com o seu Carlindo. Falei, olha, Carlindo, é o seguinte, te contrato, você tem os 3 meses de experiência pela organização, só se fizer uma besteira muito grande, porque a gente já tinha 9 meses de convivência no trabalho, só que eu vou colocar para você 2 condições, nesses 3 meses. Primeiro, você vai procurar um lugar para você sair do centro de acolhida, do albergue. Você não vai poder ficar trabalhando, recebendo direitinho, regime de CLT, carteira registrada, e não ter uma moradia que seja sua. E a segunda coisa, vai para a escola, né? Vai se alfabetizar, pelo menos, vai estudar. E o Carlindo topou, né? As 2 condições. Em pouco tempo ele estava numa pensão, ali em Pinheiros. A gente teve um certo problema no começo, porque ele não tinha referências, não tinha amigos, era o grupo de trabalho, já estava ali há mais de 9 meses, já tinha criado vínculo, laços. E aí no dia da folga ele bebia e vinha até o serviço alcoolizado. Ele queria ver a gente, ele sentia a falta da gente, só que misturava as coisas, e eu tive que conversar muito com ele. Falei, você não pode vir quando você beber, porque tira a sua autoridade perante os outros usuários, o clima não é legal, precisa diminuir a bebida, a gente não quer isso para você, a gente quer o seu bem. Fui conversando muito com ele. E aí ele entendeu, no dia de trabalhar ele não vinha alcoolizado, às vezes estava com aquele cheiro que você percebia que tinha bebido no dia anterior, mas nunca teve nenhuma atitude nenhuma de conflito, de atrito, tudo que pedia ele fazia, sempre muito comprometido, trabalhando direitinho, né? Um exemplo.
Eu saí do centro de acolhida, ele ficou lá como funcionário. Retomou o convívio com os filhos, com a filha foi um pouco mais difícil, com o filho ele retomou logo. O primeiro olerite dele, como funcionário, eu me lembro que eu fui explicar para ele os descontos, os acréscimos, o que era, e já no primeiro olerite já saiu, né, o que ele tinha que pagar para os filhos, já foi debitado do olerite, a organização já tinha providenciado aquela parcela de pagamento. E ele ficou tão feliz, eu me lembro, né, que ele encheu os olhos d'água e ele falou para mim: agora eu sou um homem, porque eu estou ajudando a criar meus filhos. E aquilo foi muito forte. Depois tive alguns encontros com o filho dele, né, adolescente, jovem, no serviço, mas ele restaurou esse vínculo. Então ele continuou morando em pensão, e passou muitos anos. Eu saí do centro de acolhida, mas de vez em quando eu tenho notícias, né? Eu fiz algumas poucas visitas, porque a vida corrida não permitiu, mas sempre vendo as fotos, sempre conversando com alguém que estava lá. E aí, há pouco tempo atrás, né, uma outra ex-funcionária da organização me mandou uma mensagem no WhatsApp que o seu Carlindo tinha morrido, né? E se eu queria ir no enterro. Aí, depois disso, outras pessoas, inclusive a gerente atual do serviço, né, minha amiga também, mandou mensagem comunicando assim. Ele estava de férias, foi para Aparecida do Norte, ele estava esperando muito essa viagem para Aparecida, queria ir numa excursão, estava feliz da vida, né? O que me contaram que ele estava muito bem. E aí ele foi para Aparecida e na volta, no ônibus, ele teve um infarto fulminante, né? E aí eu fui no enterro dele, encontrei com o filho lá, vi a filha de longe, mas eu pude conversar com o filho, e o filho falou desse carinho que ele tinha, da lembrança que ele tinha de mim. Aliás, as pessoas que me mandaram mensagem, eu sei que o seu Carlindo considerava muito você, por isso que eu estou avisando, né? E ele ficou 10, 11 anos na organização social, né, com a autonomia da moradia dele, não deixou totalmente a dependência alcoólica, mas ele diminuiu muito, restaurou esse vínculo com a família, o filho teve uma filhinha, então ele já tinha uma neta e teve esse convívio, e foi muito legal. E foi um trabalho de sucesso com ele. Ele era um usuário da rede, que a gente acolheu como funcionário, né, ele estudou, ele conseguiu se alfabetizar, ele tinha o maior orgulho de me mostrar os cadernos dele, as coisas dele, e eu me sentia muito feliz participante dessa história de sucesso. Então é assim, as pessoas, que tipo de pessoas estão no centro de acolhida? As mais diversas, com problemas, com dificuldades, né? E às vezes com ocorrências que podem acontecer na nossa vida, com qualquer um de nós. Então, não é porque a gente está do lado de fora, né, que a gente não esteja sujeito a um dia estar do lado de dentro. Não são só pessoas dependentes químicos e alcoólicos, não são só pessoas problemáticas, não, são várias histórias. E a gente só consegue algum sucesso, algum êxito nesse acolhimento, nesse atendimento, se a gente minimamente conhecer a história, levar em conta a história da pessoa e se empenhar muito para buscar a solução. Né, para mostrar para essa pessoa que tem uma outra alternativa. A decisão é dela, mas a obrigação da gente é de mostrar essas outras possibilidades. E o trabalho em equipe, né, pode fazer com que o atendimento seja um fracasso ou um sucesso. Para ter sucesso, tem que ter um trabalho em equipe. Então, para os gerentes, para os técnicos, para os orientadores, para os cozinheiros, para os agentes operacionais, né, para todos os que trabalham nessa área, precisa ter este olhar de equipe e esse olhar para o sujeito de atendimento, que é uma pessoa com história, com necessidades, e a gente está ali para ser um facilitador, para sermos todos nós orientadores socioeducativos, né, para todos nós termos esta preocupação, termos este olhar e termos este movimento para favorecer a autonomia possível para essa pessoa. Então, essas histórias foram para isso, para mostrar como é importante o trabalho de equipe e que tipos de pessoas estão no centro de acolhida. Por hoje é isso.
Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar se você achar que o conteúdo é importante, de comentar, os comentários são muito bem-vindos e continue nos acompanhando. Eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Até a próxima!